Rita, uma boa tarde para você, seja bem-vinda. Oi, Estevão. Boa tarde. Tá, vamos começar aqui falando sobre as projeções econômicas, porque o relatório Focus mostra que as expectativas para a inflação e para a taxa Selic se mantiveram estáveis, mas o mercado exibe mais otimismo com o PIB. O que explica esse cenário em que a dívida segue mais forte sem pressionar os juros, onde a atividade segue mais forte sem pressionar os juros? Na verdade, houve um estresse na curva de juros, né, na semana da divulgação do Copom, né, quando houve aquele problema de comunicação. E se a gente olhar, o problema de comunicação ele está precificado, porque o Banco Central ele deu uma arredada no horizonte relevante do último trimestre de 2027 para o primeiro de 2028. Então, assim, o estresse da curva de juros foi precificado. E depois que o Galípolo deu uma entrevista, quando ele divulgou o relatório de política monetária, na quinta-feira, aí ele foi mais objetivo e disse que o Banco Central não vai dar... Na opinião do Galípolo, o Banco Central deu informação demais, o que confundiu o mercado. O que foi a informação demais? Foi a informação de que, na visão do Banco Central, se o Banco Central levasse a taxa de juros para tentar chegar com a inflação no centro da meta, no horizonte relevante do final de 2027, nós poderíamos ter aí um choque de juros. Aí a curva de juros estressou. E muita gente viu nessa atitude do Banco Central, até certo ponto, uma tentativa de justificar a queda de 0,25. Então o mercado ficou confuso. E naqueles dias, né, depois da decisão, na quarta-feira, nós tivemos uma projeção de Selic lá para cima. A curva foi para 14,75, 14,80. E a Selic mais curta, para o final de 2026, ela bateu lá 14,5, acima, inclusive, da Selic que estava vigindo no mercado, que era 14,25. Então, nesse esclarecimento do Galípolo, e ele falando que o Banco Central não ia mais dar orientação sobre o comportamento futuro da taxa, que não ia ter mais guidance, o mercado deu uma acalmada. E foi por isso que a taxa Selic, projetada depois de 3 altas consecutivas, foi mantida em 14. Mas o mercado continua dividido entre 14 e 14,5. E, só para lembrar, a taxa está em 14,25, ou seja, o espaço para corte é quase nenhum. E o que chama atenção é que para 2027 a inflação foi modificada para cima pela 6ª semana consecutiva. Então, essa benevolência do Banco Central com a taxa de juros, onde muita gente está começando a achar que 3% não é meta mais, é teto, ela já está sendo sentida na precificação da inflação de 2027, que há 4 semanas atrás estava em 4,02 e já está em 4,17. Enfim, o que nós temos, na verdade, é um Banco Central pressionado, com um governo que gasta e gasta muito, nós vamos falar sobre isso agora mesmo, né? Mas está aí. Hoje foi divulgado pelo Tesouro o déficit, né, das contas do governo central no mês de maio. É o pior desempenho para mês de maio desde 2024. Então é essa pressão de gastos e, ao mesmo tempo, voltando no relatório de mercado Boletim Focus, a gente vê uma economia resiliente sendo turbinada por linhas de crédito. Hoje já tem mais essa linha aí que o governo está lançando um desenrola para quem está adimplente, ou seja, o governo quer botar dinheiro no mercado para sustentar esse crescimento da economia que não é sustentável, porque ele é feito em cima de aumento da nossa dívida e da necessidade de manutenção de uma taxa de juros num nível mais restritivo. Então, de novo, o mercado subiu a expectativa de crescimento, apesar desses juros, o segundo maior do planeta. Então, é o paradoxo do Brasil, né? O próprio governo, através da sua política fiscal e do seu comportamento de indutor de aumento de demanda, ele faz com que o trabalho da autoridade monetária fique muito mais complicado para poder tentar trazer a inflação para o centro da meta. Rita, pegando um gancho até no que você tem falado aí, nessas nossas participações aqui na programação, e também sobre as contas públicas, o Tesouro Nacional mostrou que a arrecadação de impostos continua avançando bem,
Só que as despesas acabaram crescendo em um ritmo muito maior. Como que essa conta fechou no mês e o que esse resultado pode significar para a meta fiscal que é tão almejada e importante para a saúde financeira do Brasil? Pois é, Estevão, eu não vou ficar falando de trilhões para lá e trilhões para cá. Vamos falar de percentual que todo mundo entende, né? Então, a nossa situação é crítica. O governo entrega de forma recorrente, todo mês, mais gastos do que a arrecadação. Ou seja, ele gasta mais do que arrecada, apesar do aumento real da arrecadação. Isso é que é triste, porque a gente paga cada vez mais impostos e mesmo assim o governo não consegue o equilíbrio. No mês de maio, é o seguinte, no mês de maio, enquanto as receitas do governo cresceram de forma real, descontada a inflação, em 5,5%, as despesas do governo cresceram 9,4%. Ou seja, é como se o governo gastasse o dobro, né, daquilo que houve de crescimento na receita. Aí ele vai e gasta quase que o dobro. Enfim, quando você vai para o acumulado do ano, aí você dá vontade de chorar. Enquanto as despesas cresceram 13%, olha o ano eleitoral aqui estrago, enquanto as despesas cresceram 13%, as receitas cresceram 4,8%. E aí vem outro dado triste. As estatais estão perdendo eficiência. O dividendo que foi pago ao longo dos 5 primeiros meses desse ano, houve uma queda na arrecadação de dividendos de mais de 60%. Só para a gente comparar, nesse mesmo período do ano passado, as estatais já tinham pago 22 bi de dividendos. E dessa vez, nesse ano, 8 bi. Então, as estatais estão deixando de ser lucrativas, deixando de ser eficientes, e elas compõem, são importantes na composição da receita. A receita, mesmo assim, está crescendo mais do que a inflação, se a gente compara com o ano anterior, mas o problema é que o gasto do governo está indo para a lua. Segundo o secretário do Tesouro, Daniel Leal, o que turbinou os gastos nesse mês de maio, repito que foi o pior mês de maio desde 2024, foi principalmente o aumento das despesas dos benefícios previdenciários, com um crescimento de 9,5%, na tentativa, segundo ele, do governo diminuir a fila do INSS. E que tristeza, né? Porque essa fila tem que ser diminuída mesmo. Mas, enfim, temos um quadro preocupante que vai só se agravando e a relação dessa nossa despesa em relação ao PIB está chegando em 19,6%. A conta é essa, e estava abaixo de 19%. E a gente sabe que a relação dívida-PIB está só piorando. E quando esses números pioram, o nosso credor, aquele que financia a nossa dívida, o que ele pede? Mais juros. Então, de novo, o trabalho do Banco Central, que impõe uma política monetária restritiva para nós, na tentativa de segurar preços e manter o poder de compra do brasileiro, da sociedade brasileira, tem como um rival no seu trabalho o governo, com a sua política fiscal expansionista. E a situação realmente é assustadora quando você vê o quanto que a receita cresce, mas mesmo assim, o quanto que o governo aumenta e aumenta muito em gastos e deixa a conta para a população sob a forma de juros. Rita Mundim, muito obrigado pela sua participação e pela análise aqui com a gente nessa tarde de segunda-feira. Até a próxima. Até.